Caião, o veterinário tá aqui, do TED. Nosso amigo querido. Veterinário do TED. Isso. Escreve assim: bom dia, pastor. A garotinha dona do TED me enviou os links sobre a cura do TED e o milagre da minha filha. Amém. Eu fiquei muito feliz em saber que isso pode ajudar outras pessoas. Amém. Eu já li o Novo Testamento e estou relendo. Aleluia. Eu tenho orado para conseguir entender. Amém. Segundo Jesus. Amém. E ele olha, já está entendendo. Ele já está entendendo. Ele não vai nunca mais desentender. Não tem como. Nunca mais. Na hora que chega e a gente tropeça nesse tesouro oculto no campo, a alegria da gente é tão grande, amigo, que isso não tem mais volta. E você lendo o Novo Testamento e agora relendo, você vai fazer a viagem, seguindo Jesus, pedindo a Ele entendimento, sabendo que não é um texto cabalístico. E basta ler com entendimento, bom senso, um coração simples, você vai entender, você vai compreender. E se você caminhar aqui com a gente, no Papo de Graça, Vem Ver TV, me ouvir, por exemplo, no canal 3 da Vem Ver TV, onde só tem mensagens, com começo, meio e fim, participar das nossas reuniões de domingo à noite aqui, com a sua família, reúna na sua casa, sua esposa, familhinha querida, e deixa a palavra aí entrando. Ela vai alimentar seu coração e você não se tornará religioso, nem fanático, nem membro de seita, nem chato, nem nada disso. Você vai ficar você melhor, você mais cheio de amor, mais cheio de Deus, mais cheio de entendimento. Tudo só vai crescer. Não há supressões. As coisas que a gente joga fora, quando a gente encontra essa luz, são aquelas totalmente desnecessárias, porque tudo que é vida e é bom para a vida, o Evangelho preserva e anima dentro de nós. Aí tudo fica mais gostoso. A comida é mais gostosa, o banho é mais gostoso, a água é mais grata, o apetite é mais elevado, porque separado de Deus, quem é que pode comer, beber e genuinamente se alegrar? Mas vivendo com Ele, tudo ganha mais sabor. Há um enhancement, aquela expansão sensorial, extrasensorial, dimensões novas vão se abrindo dentro da gente e a vida cresce imensamente. E a nossa segurança, nossas raízes e o bem-estar da paz de Deus que excede a todo entendimento passa a ser um galardão do qual a gente não abre mão por nada, nunca mais no coração. Que coisa boa, não é? Mas ele está passando por um drama. Qual é o drama? Vamos lá? Vamos. Ele fala assim: eu também estou lendo o seu livro, Sem Barganhas com Deus. Sem Barganhas com Deus. Gostaria de uma ajuda. Tá bom. Claro. Minha esposa sempre foi evangélica da igreja do Malafiers. Malafiers. Hein, Jorge? É. O calmo. O calmo, né? Malafaia, o calmo. O calmo, o sereno. Não é o calvo, não. É o calmo. O tranquilo. Os serenos evangélicos brasileiros. Ele faz parte dessa espécie. Pacificatus. Homos pacificatus. Os homo pacificatus. Agora, que a sua esposa não leve a mal, a gente é leve e as nossas brincadeiras permeiam todas as coisas sérias. Quando tem ocasião, é claro. É porque ele é descendente das tribos do grito a pouco. Galito. Mas enfim. Minha esposa sempre foi evangélica da igreja dos Malafiers, entendeu? E eu pensei que ela ficaria feliz ao me ver lendo o Evangelho. Não, mas se tiver a minha assessoria, ele perdeu rude, Caio. A inimizade é certa. Porque nessas horas o fanatismo religioso não quer saber o que de Deus aconteceu na vida da pessoa. Quer saber quem foi o mediador humano. Eu não fui mediador de nada.
Se teve um mediador humano aí, foi o Ted. Com a participação intensa da nossa filhinha de 8 anos. Isso. Não é? Da doninha do Ted. Isso. Meu Deus, eu não fiz nada. Depois foi ele que orou ao Senhor, disse, olha, eu sou agnóstico, mas se o Deus do Ted é verdadeiro, bota a tua mão e cura minha filha. E aí, foi o Senhor que fez. A sua mulher não pode ficar zangada com o fato de Deus ser livre, de Jesus não ser membro da Ordem dos Pastores do Malafaia, né? Que se auto-intitulou Papa. Lá no programa Na Moral, ele se auto-intitulou Papa. Ah, foi? Foi. Então é Mala Francisco agora. Ele se intitulou Papa. Ele disse, tá pensando que é? Quem é que decide quem é padre e quem não é padre? Quem é autorizado e quem não é autorizado na Igreja Católica? Não é o Papa Francisco? Pois é. No meio evangélico, fiquem sabendo, eu sou o presidente da Ordem dos Pastores Evangélicos do Brasil, portanto... Aí o que ele fez? Concluiu-se. Papa Silas. Mala Papa. Mala Papa. Então eu, meu amigo, participei disso como Pilatos participa do credo. Morreu sob o poder de Pôncio Pilatos. É só a entrada dele. E o Caio orou. O resto foi o Senhor que fez, e a ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Mas eu entendo, a sua esposinha passou a vida inteira na igreja da família dos Malafaias, um monte de pastores da Assembleia. Conheci alguns deles. E o Malafaia eu conheci quando ele tinha 18 anos de idade, por muitos anos até o dia de hoje. E eu sei que o pessoal de lá tem uma tremenda hostilidade com relação à minha vida. Mas quem curou a sua filha foi o Senhor Jesus. O que ele diz? Aí ele continua. Pensei que a minha esposa ficaria feliz ao me ver ler do Evangelho, sabe? Mas quando ela soube que foi através de você que tudo aconteceu, ela ficou furiosa. Zanga com Deus. Não pode negar o sinal, não pode negar o milagre, mas fica zangada a si mesma. Quando a religião se torna uma potestade idolátrica mais poderosa do que a constatação da verdade. A religião tem esse poder, você veja. Jesus ressuscitou a Lázaro de entre os mortos, que estava podre, fazia 4 dias, cheirava mal. E Lázaro veio para fora, redivivo, ressuscitado. A notícia era inegável, era inequívoca, era inescapável, era uma realidade absolutamente implacável. Ninguém poderia dizer outra coisa. E os membros do Sinédrio da religião judaica em Jerusalém, gestores de tudo que concernia a Jerusalém, ao culto judaico em Israel, no Sinédrio, eles ouviram a notícia e disseram, pronto, nenhum de nós pode negar o que está acontecendo. Eles não contestaram o que estava acontecendo, não objetaram, não disseram não houve. Não dava para dizer não houve, assim como a esposa dele não pode dizer não houve milagre, porque a filha deles é o milagre. E ela tinha que estar grata pela menina estar curada, por estar sem sequela, por estar absolutamente involucrada nesse carinho, nesse cuidado que a tirou daquela situação de tanta desesperança e cujas consequências poderiam ser pesadíssimas para ele, para a esposa e para a filha. Mas não interessa. A religião, quando impregna a mente da gente, fanatiza a mente da gente, ela tem esse poder de fazer com que a verdade não tenha mais importância, a realidade não tenha mais importância. O que tem importância são os nossos acordos de
compromisso dogmatizado, fidelizado e seitificado, de seita, em relação a algo. Não há aquela consideração que diz, bom, se essa operação veio de Deus e foi na minha casa, e foi na minha carne, e foi no meu sangue, por mais que eu não goste do Caio, eu não vou brigar contra aquele que curou a minha filha. E não foi o Caio. Ontem mesmo eu disse aqui, eu não curo ninguém. Digo todo dia. Foi o Senhor. Para que ela não se encontre lutando contra Deus. Porque contra mim não é nenhum problema discordar de mim, não gostar de mim, não me querer, não me assistir. Não tem problema. Mas não se coloque numa rota de colisão contra o Senhor. Ela tenha que explodir como um flamboyant grato e deixar de lado essa tolice, porque a graça de Deus não tem direito autoral, ela não paga royalties para ninguém, entendeu? É livre, é soberana, é favor imerecido, não tem nada a ver com nenhum de nós, foi um coração de pai súplice e o amor de Deus presente, socorrendo uma filhinha amada que estava nas circunstâncias em que a sua filha estava. Eu lamento que ela esteja fazendo essa viagem tão pequena, e não fique triste, por favor, nem se acabrunhe, nem desanime, nem perca a perseverança. É assim mesmo. A leitura do Evangelho vai mostrar a você, tanto mais quanto você leia a palavra, o Novo Testamento, mas você vai compreender como nessas horas os inimigos do homem são os da sua própria casa. As divisões acontecem em casa por causa de Jesus. É sogra contra nora, nora contra sogra, pai contra filho, mulher contra marido, marido contra mulher, que no Papo de Graça acontece o tempo todo. Mas outro dia a gente viu aqui, não foi só outro dia, já vimos uma multidão de histórias assim. Mas houve uma que eu achei chocante. Várias, mas por exemplo, da pessoa totalmente drogada, como foi o caso da Patrícia, não é? Que estava lá, envolvida com um monte de porcaria e tal. E o Senhor entrou na vida dela, ela assistindo o Papo de Graça, ela largou tudo, parou com tudo, se incendiou de paixão pelo Evangelho, e o pai dela enlouqueceu. Preferia ela doida, arrebentada, quebrada, do que convertida ao Evangelho que tenha saído da minha boca. Preferia ela prostituta. Ele falou para ela. Preferia que você fosse uma prostituta na rua. Ele desejou do que se converter aí ouvindo o Evangelho pela vida desse cara. Do Caio Fábio. Como aquela mãe que era cafetina e a filha se converteu, ela ficou com ódio. Universal ela. Está estragando os meus negócios. E quanto mais a filha decidia não mais voltar a ser garota de programa, mais ela odiava a mim e ao Evangelho que tinha procedido de mim e ajudado a filha dela. E eu poderia sair listando uma quantidade enorme de barbaridades assim, todos os dias, de pais contra filhos, de mães contra filhos, e divisão em casa, porque um era profundamente religioso e o outro, que não era nada, era um publicano, considerado um pecador, um ausente, um desviado, encontra a graça e o sorriso de Jesus na direção dele e crê. Aí volta para casa feliz e o outro se destempera. Não conseguiu se alegrar com a graça de Deus. Esse é o poder devastador que o condicionamento religioso tem e produz na mente das pessoas. É trágico, mas é mais do que real. Está documentado como fenômeno recorrente nos evangelhos, no trato com Jesus. E aí ele fala mais? Aí ele fala, ela não aceita seus ensinos e me deu um ultimato. Meu Deus. Ou eu vou para a igreja dela, ou ela pede o divórcio. Que é isso? Ela foi até a última ponta. Ele acaba de encontrar o amor de Deus em Cristo.
O fanatismo faz isso. Ele antes era agnóstico. E ela preferia. Olha a frase dela. Exatamente isso aí, ó. Ela diz que é mais fácil aceitar um agnóstico do que um seguidor do Caio Fábio. Mas ele não é meu seguidor. Ele vai descobrir que todos os que começam a me ouvir só seguem a Jesus. Ninguém me segue. Aqui no Caminho da Graça não tem ninguém fanático por mim. Ninguém. Todo mundo entra, todo mundo sai, todo mundo é livre. Ninguém tem nenhum fanatismo por mim. Eu não alimento nada disso. E as pessoas apenas vão aprendendo a andar com as próprias pernas, lendo o Evangelho, entendendo o Evangelho e seguindo a Jesus. Que coisa trágica. Cheque mate nele. Preferia o agnóstico do que ele crendo no Evangelho só porque a intervenção da graça de Deus veio através de mim. Isso aí chega perto daquilo que Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma coisa que eu não quero de modo algum associar o que ela está fazendo. Mas é por aí, sabe? Porque quando foi que Jesus fez referência à blasfêmia contra o Espírito Santo? Foi quando ele acabou de expulsar demônios e um homem que era surdo e gago e mudo e não falava, uma vez que o demônio saiu dele, ele passou a ouvir e a falar e dar glória a Deus. E aí os religiosos desse tipo, que infelizmente a mulher dele segue, os religiosos vieram para o homem e forçaram o homem e disseram: isso aí não é obra de Deus. Ele não faz esses milagres pela mão de Deus, ele faz isso pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Aí Jesus disse: olha, vocês não sabem onde estão botando o pé, porque Satanás não expulsa Satanás. Todo reino dividido contra si mesmo, a casa cai. Para que o valente, bem armado, seja vencido, é preciso que chegue um mais valente do que ele e o amarre e o expulse. Então fique em segurança aquela casa. Se isso aconteceu com este homem, é porque o reino de Deus chegou sobre a vida dele. Mas ai de vós que atribuís ação satânica e diabólica àquilo que inequívoca e genuína e espontaneamente foi ação de Deus. Jesus diz: porque isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão nem neste mundo nem no porvir. O pessoal anda brincando, sem temor de Deus, com aquilo que ela experimentou na casa dela, na filha dela, e viu na existência do marido dela, agnóstico. Mas você veja, o ódio dela é infinitamente maior do que o amor. O condicionamento religioso fanático é infinitamente mais profundo do que a gratidão que constata a mão e a ação de Deus intervindo. Aí ela dá um ultimato desse: preferia um marido agnóstico do que ouvindo o Evangelho através do Caio. Ou você nunca mais o ouve, ou se continuar, eu vou pedir divórcio. É inominável. É de uma tristeza, é uma loucura, meu amigo. Ele fala mais alguma coisa? Ele fala assim: meu amigo, eu amo a minha esposa. Eu sei. Mas entre ela, o que eu tenho aprendido em seu livro e seu site, eu fico com esse evangelho que curou minha filha e está me abrindo a mente para entender quem é realmente Jesus. Amém. Por favor, Caio, ore para que tudo se resolva da melhor forma possível. Amém. Vamos orar agora. Eu peço que todo mundo, em toda a face da terra, aqui com a gente de todos os continentes, nesse instante, são milhares de pessoas, que todos vocês convirjam a mente, o pensamento e a oração em favor desse nosso querido amigo. Jesus, fortalece o coração dele, fortalece, dá a ele a força da inabalabilidade no Evangelho. Ele encontrou o tesouro no campo,
ele encontrou a pedra, a pérola de grande valor. Ele encontrou a alegria da festa divina no coração. Por favor, não deixe que nada neste mundo arrefeça essa convicção, essa alegria, esse amor, essa vontade de crescer, essa experiência do teu amor. Guarda a filhinha deles, protege-a, e eu te peço que por um milagre, tu que visitaste a Saulo de Tarso, andando para Damasco, cheio de ódio e hostilidade, e tu iluminaste-lhe a mente e o caminho na estrada daquela obstinação fanática, carregada de raiva, que o mesmo poder, que a mesma graça se derrame sobre a mulher dele, e que ela abra o entendimento, e ela veja que loucura é esta, que inversão de valores, que desgraça, que ingratidão, e que escolha mais perversa. Tem misericórdia dela e ilumina-lhe o coração. É o que eu te peço por todos eles, em nome de Jesus. Meu irmão, fique na paz, não retroaja, não proponha nada, continue crescendo na sua consciência e mostrando e revelando e frutificando cada vez mais amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio, fruto do Espírito, realidade do plantio do Evangelho em você. E deixe que ela decida. Enquanto isso, vamos orar, mas não dê um passo atrás. Não dê um passo atrás. Fique firme na paz do seu coração. Não é bom que um homem faça qualquer coisa pressionado por ninguém que violente a sua consciência. É um abuso demandar isso de você. E se ela não ama mais você como você julgava que amava, e decidiu usar esse episódio para tomar uma decisão aparentemente justificada do ponto de vista do fanatismo religioso dela e da igreja dela, que dará apoio a tamanha blasfêmia, era como se você estivesse aprendendo o Evangelho com Belzebu lá na cabeça deles. Se isso é o que tem importância para ela, provavelmente ela nunca tenha amado você. Então, eu peço que a verdade venha à luz e que isso não seja usado como um álibi, nem como uma máscara, nem como um tapume para esconder outras intenções ou outros cansaços ou desânimos dela ou as desistências pessoais dela. Quanto a você, ande firme no amor de Deus. Não compre nenhuma briga, abrace apenas a sua convicção com paz. E não precisa fazer disso propaganda para ela, a gente já sabe como ela vê. No mais, vamos orar. Pode ser que o coração dela se converta ao entendimento da maravilha que penetrou seu coração. Estou aqui para você todo dia, tá certo, meu irmão? Não importa o que aconteça, nós vamos seguir juntos em nome de Jesus. Um beijo para você, meu amigo. Um beijão mesmo. Vem me ver TV. O canal é você.